Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para cbeisaí@gmail.com, esse e-mail aparece na sua tela, e faça suas indicações querendo de convidados, temas específicos, todos eles relacionados ao mundo jurídico. Como sempre faço questão de referir, esse é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, com muita satisfação, Dr. Ézio Teixeira, juiz federal aqui da Primeira Vara Federal de Santa Maria. Seja bem-vindo. Obrigado, professor Cristiano. Estamos aqui para poder colaborar também com o seu programa aí, responder as suas perguntas aí. Existe uma parceria da universidade com a academia, né? Uma parceria tradicional. A gente depende da magistratura, depende do Poder Judiciário, uma via de mão dupla aí. Tu vê assim como algo relevante para a própria sedimentação da magistratura, do Poder Judiciário, essa troca entre os nossos alunos que vão lá, trabalham, nossos estagiários. Como é que tu vê isso, Ézio? Eles são uma força de trabalho muito importante para nós. Sim. Ao mesmo tempo que eles nos auxiliam no trabalho diário lá da secretaria, dos gabinetes, eles levam com eles também o conhecimento da prática forense ali com a gente ali. Porque o processo eletrônico ele não é alcançado, não é estudado tão profundamente nas universidades. E também na federal a mesma coisa. Então eles chegam lá nas secretarias das varas federais e a primeira situação que eles se deparam é com o processo eletrônico. Então nós já temos um caminho que eles seguem, que a primeira coisa que eles fazem é aprenderem processo eletrônico. Porque se eles não souberem como funciona o procedimento ali, dentro da Justiça Federal, eles não vão conseguir aplicar aquela base teórica que eles têm. Então, o processo eletrônico ele tem várias dificuldades, vários macetes, como a gente diz, ferramentas, e para isso nós temos dentro da Justiça Federal, eu digo da primeira vara, que sou da primeira vara, funcionários qualificados para isso. Nós temos funcionários lá que têm em média de 10 a 15 anos já de trabalho ali na Justiça Federal. O mais novo tem já 10 anos de atividade forense. Sim. Então são pessoas muito qualificadas, são servidores que nos auxiliam os juízes e vão dar todo o suporte para eles. Com certeza eles vão aprender muito. Até porque a Justiça Estadual também adotou o PJE, o Processo Judicial Eletrônico, que é nos moldes da Justiça Federal. A Justiça Federal já vem desde há mais de 10 anos, digamos, desde 2009, que é o último processo eletrônico, primeiro 2003, mas já vem há bastante tempo utilizando essa plataforma. E essa plataforma deu certo, agiliza, combate essa morosidade que todos não gostam. Agora, incrível, né, a evolução da plataforma da física para a eletrônica, né? Certamente no início da tua carreira de magistrado tu convivesse por um bom tempo com o processo físico, né? E houve uma transformação interessantíssima aí do físico para o eletrônico. Claro que a Justiça Estadual agora, essa semana passada, né, se não me falha a memória, ali pelo dia 2, 3 de setembro, perdão, de 2019, então a Justiça Estadual ela implementa decisivamente aqui em Santa Maria os processos eletrônicos, e isso, eu lembro da minha época de doutorado lá em Direito Processual, do mestrado, doutorado, como a gente viu o processo eletrônico como um inimigo em alguma medida, né? Porque ia afastar o juiz da produção da prova, porque ia afastar as partes, porque a gente ia voltar numa época de protagonismo das partes e tal. Como é que tu vê esse cenário? Assim, eu te confesso, assim, falando por mim, que eu acho uma grande, né? Hoje o processo eletrônico para mim é uma grande sacada, ele realmente é algo que veio para ficar, não tem mais como a gente continuar, né, no ambiente do processo físico, mas queria te ouvir um pouquinho sobre isso como magistrado, numa outra perspectiva. Esse é o desafio da Justiça Federal e dos advogados também, é o desafio de todos que trabalham com o processo, os atores. O que nós vimos é o seguinte, eu já sou sou bem mais antigo, de 93, que eu entrei na Justiça Federal, trabalhei com máquina eletrônica, não tinha nem o computador ainda, o processador de dados. Então, esse tempo, a gente notou uma evolução muito grande. Então, essa evolução, a gente tivemos que ter uma atualização. A atualização teve que vir aos poucos, uma atualização de acordo com a tecnologia. A tecnologia nos auxiliou, nós viemos então do processo
físico, os autos físicos que a gente disse, como tu disseste. Nós tivemos autos físicos que havia grande volume, mas pouco trabalho, no final das contas. Tu pegava um processo com vários volumes, era uma decisão de 3, 4 páginas. Agora não, vários volumes estão ali numa janela ali que a gente coloca o processo. Então, houve uma melhora muito grande. Quer dizer, o processo eletrônico teve essa vantagem, inclusive para o meio ambiente, né? Porque deixamos de fazer estoque de quantidade de papéis que depois são incinerados. Então agora não, agora ele é todo digital, ele é virtual, né, o processo eletrônico, e com isso auxilia aos advogados que não precisam mais ir nos cartórios pedir a carga do processo. Eles podem muito bem ir lá na sua chave do processo, pegar o processo, se dar por intimado, saber a situação, já lançar a sua petição, o seu requerimento. E para o juiz também auxiliou grandemente também, porque afinal de contas os despachos eles são realizados de uma forma mais ágil, bem mais ágil, as decisões são mais ágeis. Então com isso mudamos essa nossa mentalidade do judiciário de esperar a atuação do advogado muitas vezes. A gente age muito de ofício, quer dizer, um pouco do ativismo judicial. O processo eletrônico nos leva a isso. Então, esse ativismo faz com que a gente, faça com que o processo ande mais rápido, a gente até interfira na produção de provas, principalmente na área previdenciária, porque a área que eu atuo, a gente já atua há um certo tempo, inclusive eu como servidor atuava nessa área, então a gente já sabe quais os caminhos, quais as provas necessárias para determinados pedidos. Então a gente nota que a Justiça Federal, com o processo eletrônico, teve que se adaptar, teve que investir em tecnologia, computadores, inclusive nós temos 2 telas de computador, para podermos então fazer o manuseio do processo eletrônico. Uma tela abrimos os documentos e outra nós redigimos as decisões. Mas para isso o juiz não trabalha sozinho, o magistrado não trabalha sozinho. Ele tem o auxílio dos servidores, que nós temos o gabinete, a secretaria, e na Justiça Federal a grande parte são formados em Direito, tem curso de especialização, doutorado, então é uma mão de obra muito especializada, pelo menos eu falo na Justiça Federal. Isso faz com que a gente, aqui em Santa Maria, que recebemos aqui por mês cerca de 400 processos previdenciários por mês. Então, temos que ter essa média de sentenças, para o senhor ter uma ideia. Então, nós temos que ter, pelas metas do CNJ, mais sentenças do que quantidade distribuída. Então, a gente tem que ter, para poder chegar a esse número, a gente tem que ter uma produção diária e acompanhada. Como magistrado, tu te sente refém dessa obsessão pelo número, né, ou em alguma medida pressionado por ter que um controle aí superior, por óbvio, né, da corregedoria em relação ao número de sentenças publicadas? Existe isso? Ou assim, vocês têm horas que vocês se preocupam tão somente com a qualidade e os números que esperem um pouco? Como tu explicaria isso? Nós temos sentenças de vários tipos, como a gente diz, que são classificações que são dadas pela corregedoria. Tem aquela sentença que é uma sentença sem mérito, aquela sentença que é proferida quando o advogado não junta os documentos necessários, deixa de atender uma determinação. Essa sentença aí, ela é realizada assim rotineiramente. Mas temos outras sentenças que a gente faz em previdenciário, que são pensões por morte, aposentadoria, auxílio reclusão, salário maternidade, que são sentenças que a gente procura dar um cuidado maior. Um cuidado maior porque, afinal, se tu nega uma aposentadoria para a parte, o resto da vida dele ele vai ficar com aquela marca na vida dele. Porém, por exemplo, sentenças de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, em que são baseados muitas vezes no laudo pericial. Se o laudo pericial ele for pela capacidade do autor, a capacidade para o trabalho, muitas vezes se segue o laudo pericial. Então,
depende do conjunto probatório. Sim. Quer dizer, quase sempre não quer dizer que sempre se seguirá. Se o conjunto probatório for no sentido oposto, o juiz não está obrigado a seguir o laudo. Claro. Daí a gente vai fazer o julgamento de acordo com os documentos juntados. A sociedade como um todo, é tradicional isso, né? Critica o tempo de demora dos processos. Existem uma série de fatores que levam a isso. Tu achas que o processo eletrônico, em alguma medida, ele ameniza o fluxo do processo do início até o final? Tu acha que foi um avanço nesse sentido? Ou na tua opinião, ele é tão somente uma mudança de plataforma do físico para o eletrônico e isso não geraria necessariamente um encurtamento do tempo processual? O que eu noto é o seguinte, a sociedade mudou. A sociedade mudou, como o senhor disse, fomos dos autos físicos agora para os autos virtuais eletrônicos. E a sociedade mudou no sentido de que antes tinha o telefone fixo na mesa. Sim. E agora a gente tem o telefone celular. E o telefone celular surgiram então as comunicações rápidas, as comunicações através do WhatsApp, outros tipos de comunicações. Isso faz com que haja um imediatismo muito grande da sociedade. Então, o que acontece? A gente não quer esperar mais tanto tempo por uma resposta. E isso acontece também no judiciário. A gente quer que o judiciário responda logo ao pedido do autor. Quer dizer, se ele pediu uma pensão por morte, ele quer saber já quando é que eu vou receber. Quer dizer, não é bem assim. Então tem que ter um rito, tem que dar chance para o INSS oferecer a contestação, fazer uma instrução, uma audiência, para depois então se decidir. Então as sentenças, elas estão dentro de um prazo de 60 dias, a partir do momento que eles forem concluídos para a sentença. Isso vem muito do processo eletrônico. Isso faz com que haja uma agilidade. Há uma pressão para o juiz? Há uma pressão. Mas isso eu acho que faz parte da nossa carreira. Quer dizer, essa pressão ela é administrável. Como é que tu administra essa pressão? Tu tem que administrar no número de processos que tu possui e no número dos processos que tu recebe concluídos para a sentença. Quer dizer, tu vai ter que fazer com que a tua equipe de trabalho consiga manter em dia aquele fluxo de processo. Claro. Então, essa pressão existe, tem que ter essa pressão. Eu acho que o advogado sofre pressão e o magistrado também. Mas não é só o magistrado, é a equipe de trabalho. Acho que tem que distribuir a pressão entre o magistrado e a equipe do trabalho. O magistrado, ele passa a ser um administrador do gabinete e da secretaria. Então, na Justiça Federal, nós somos 2 juízes por vara. Até para que haja essa distribuição de atividades entre os 2 juízes, cada um tem o seu gabinete, mas que haja também um compartilhamento. Quer dizer, claro. O que acontece é o seguinte, não é só o judiciário que é responsável para que haja agilização dos processos. Os advogados, os procuradores do INSS, no caso, todos somos responsáveis. Então, a gente procura, então, fazer alguns mecanismos para tentar encontrar algumas formas de agilização. Tipo a conciliação. A conciliação nós fazemos escrita e em audiência. A escrita é feita no processo e por audiência ali, logo depois da instrução, para verificar se as partes estão de acordo para já finalizar o processo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Acho que esse é um tema também bastante caro aqui para a academia, os meios outros de solução de conflitos. Vamos falar um pouquinho no segundo bloco. Podemos fazer um pequeno intervalo, doutor? Podemos. Coisa rápida, 30 segundos. Tranquilo. Tá, então, como disse, super rápido, 30 segundos, já retornamos. A Universidade Franciscana traz sua experiência e qualidade no ensino superior agora para a educação à distância. Ofertamos cursos de licenciatura em Geografia e em Pedagogia, além de cursos tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Processos Gerenciais, Logística, Negócios Imobiliários e Marketing. Os professores são mestres e doutores e a EAD tem nota máxima na avaliação do MEC. Os materiais educacionais são interativos e podem ser acessados em computador pessoal ou celular, em qualquer momento do dia. A escolha pela modalidade EAD reduz custos com deslocamentos e flexibiliza horários para o estudo. Os polos da UFN são as próprias escolas de educação básica da Rede Scalifra e contam com biblioteca física, salas de estudo e espaços de convivência com acolhimento do ambiente franciscano. Estude na UFN Digital e construa sua trajetória com conhecimento de verdade.
Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Mande, querendo, suas sugestões de pauta para cbisaia@gmail.com, para esse e-mail aí que aparece na sua tela, e faça suas sugestões de convidados, temas específicos, todos eles relacionados ao mundo jurídico. Como sempre faço questão de dizer, esse é o foco central deste programa. Programa este que está na sua 6ª temporada, tem a oportunidade de levar até a sua residência discussões, conversas, enfrentamentos do universo jurídico, porque o próprio nome já é sugestivo. O tema é direito, este é o foco central do programa. Meu convidado de hoje, doutor Ézio Teixeira, falávamos sobre várias coisas no primeiro bloco, né, doutor? A realidade da magistratura, processo eletrônico. Se te perguntassem assim, qual é o grande desafio do magistrado hoje no Brasil, o que tu responderia? O grande desafio do magistrado no Brasil é tentar fazer com que o processo dele tenha uma resposta o mais rápido possível. Eu acho que é esse processo de agilização. A gente sempre está pensando em algum mecanismo novo, alguma alternativa que seja mais viável para ele. Nós sentimos assim que às vezes a gente está num caminho e esse caminho nos é bloqueado. Quer dizer, tipo a questão do benefício por incapacidade. Benefício por incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, benefício assistencial. A gente tinha um procedimento para a realização das perícias, a gente fazia as perícias, depois ele vinha já concluso para a sentença, fazia acordo. Só que nós estamos agora nos deparando com a falta de recursos, falta de orçamento para isso. Então, o que aconteceu? Nós tivemos que mudar e repensar essa situação. Na primeira vara, nós tivemos que fazer com que houvesse também uma participação do autor no pagamento também dessa verba. É uma situação que nos preocupa bastante, mas não teve outra saída. E isso está por ser resolvida agora. Quer dizer, tem uma legislação que está para ser sancionada pelo governo agora, Jair Bolsonaro, e nessa legislação agora está sendo autorizado novamente o pagamento dos honorários periciais. Porém, uma nova realidade vai surgir. Todos os municípios que estão a 70 quilômetros de Santa Maria terão que ingressar com as suas ações previdenciárias aqui em Santa Maria. Vai acabar com a competência delegada dentro de um raio de 70 quilômetros. Isso é para o ano que vem. Então, a realidade vai mudando, a gente vai se adaptando. Então, isso vai inchar a Justiça Federal aqui, previdenciária, no mínimo que nós acreditamos uns 30%, 40%. Aí. Sim. Isso requer, né, uma estrutura física que seja condizente com essa demanda, pessoal, né, e nem sempre as instituições dispõem desse incentivo por parte do governo. Né? É complicado, tem que se administrar isso. Sabe que, mudando um pouco o rumo da nossa conversa, as academias elas são muito criticadas por vezes por incentivar pouco os meios alternativos, entre aspas, de solução de conflitos. Né? Já ouvi muitos processualistas, por exemplo, dizendo que a gente tem o costume da cultura bélica, que nós criamos muito soldado, né? que nós incentivamos pouco o nosso aluno. Estou dizendo isso numa perspectiva geral aí de ensino jurídico. As práticas da conciliação, da mediação, da arbitragem. Tu vê isso realmente como uma coisa importante, assim como juiz, para a solução de conflito hoje no Brasil, século XXI, considerando N elementos, principalmente o número de processos que tramitam no judiciário brasileiro? Sim, eu acho que a conciliação representou uma realidade. A conciliação sempre houve no Brasil, sempre houve, mas atualmente está se dando muito mais destaque à conciliação. E eu acho muito importante porque tem determinadas questões que estão sendo discutidas em juízo que podem as partes chegar a uma decisão razoável para ambas as partes. Porque as concessões mútuas ali das partes ali deverão ser trabalhadas. E para isso, eu acho importante isso que venha desde a academia, como o senhor disse, porque afinal de contas, saber transacionar em audiência, fazer acordo em audiência, é importante para a parte. Certa vez um advogado me disse, eu propus uma conciliação numa audiência, ele teria me dito, doutor, eu vou aceitar a conciliação, é bem razoável. E ainda mais porque num outro processo o senhor me ofereceu a conciliação e eu não aceitei e o senhor julgou improcedente a ação.
Daí eu expliquei, Claro. conciliação não é julgamento do mérito, mas eu propus porque havia uma disposição do INSS nesse sentido. Então, é bom ele saber trabalhar com isso. Será que ele vai ganhar mais na decisão do mérito? Será que não vai ter recurso depois? Provavelmente tenha recurso. O juizado não tem exame necessário. Mas se tiver recurso, ele vai aguardar quanto tempo para ele receber os atrasados? Então, me parece que a conciliação em previdenciário é muito importante. Inclusive, essa questão, a conciliação, ela é trabalhada na formação dos juízes. Eu trabalhei na formação dos últimos 3 concursos, de 3 magistrados agora, e digo que a conciliação sempre foi cobrada dos magistrados para que houvesse sempre incentivo nesse sentido. Porque a conciliação termina, não tem mais ato processual, as partes já ficam realizadas e o trabalho em secretaria também termina, quer dizer, não tem trabalho para mais ninguém. O novo Código de Processo Civil, ele institui a conciliação como uma etapa obrigatória praticamente do procedimento. Tu tens uma opinião formada sobre isso? Tu acha que foi um acerto do Código isso? Ou, por exemplo, ele poderia ter implementado essa fase numa espécie de possibilidade pré-processual? Na Justiça Federal já havia esse tipo de mecanismo, já era realizado de forma pré-processual também. Em determinadas matérias ele tem sido utilizado como forma pré-processual. Outras ainda não. Eu vi que, por exemplo, a matéria ação que envolve direito de militares estava sendo utilizado. Mas, de regra, o que eu tenho notado, inclusive em previdenciário, porque nós também temos as ações pelo procedimento comum, a gente posterga essa análise para um outro momento. Por quê? Porque a gente tem que fazer uma instrução e a gente já sabe de praxe que essa tentativa de conciliação vai ser infrutífera no início da demanda. Que se aguarde, então, um pouco mais a instrução, a manifestação do INSS para que haja, então, uma tentativa eficaz. Não adianta uma tentativa para te perder tempo no processo, daí a morosidade cada vez vai vingar mais. A gente tem que combater a morosidade. Eu acho que o código ele é muito bom em determinados dispositivos lá, mas alguns têm que ser adaptados, eu acho, à nossa realidade jurídica. Nós temos vários alunos aqui que objetivam futuramente seguir a carreira da magistratura. A gente escuta muito em sala de aula isso. O que tu diria para eles, assim, se tu quiseres até comparar a época que tu prestou o concurso, que me dissesse que entrou em 95, né, como magistrado. O que mudou de lá para cá hoje? O que hoje o judiciário exige da pessoa para ela lograr êxito num concurso para a magistratura federal, aí, que é especificamente a tua função? Atualmente, o concurso para magistrado federal, ele exige mais a prática forense, que são os 3 anos, né, depois da conclusão do concurso, conclusão da faculdade, 3 anos. E eu noto que aumentaram o número de disciplinas lá, de matérias exigidas. Eu tenho acompanhado os últimos concursos. Quer dizer, a gama de estudos são bem maiores, a gama de estudo é bem maior. Então, depois que ele conseguir lograr êxito nas fases do concurso, que não, desde o meu tempo não mudaram muito, é prova objetiva, prova depois de sentença, e prova tem oral, discursiva e depois prova oral. As etapas são as mesmas do meu concurso. Só que mudaram pela gama, pela imensidão, acho que aumentou muito o direito, ele se expandiu. Como o senhor disse, a sociedade, ela mudou, ela se ampliou, parece que com o juizado a gente nota isso, aumentaram o número de ações, então as pessoas estão discutindo mais direito. E o direito ele está se expandindo, tu já discute direito da tecnologia, direito do espaço, então tem muita coisa aí. Direito ambiental é muito discutido. Mas eu acho que, pelo que eu noto, se houver uma dedicação, não vai haver. Eu acho que ele tem muitas condições de lograr êxito. Seria bom, eu fui servidor antes da Justiça Federal por 2 anos. Foi uma experiência muito boa. E eu diria, muitos passam no primeiro concurso, outros é bom tentar ser outro concurso também, quem sabe concurso de servidor da Justiça, que é muito bom também, procurador do INSS, o procurador da República está na mesma hierarquia que nós, quer dizer, somos todos
atuantes, ou ser advogado também. Quer dizer, o advogado também tem seus méritos também. Claro. A justiça não trabalha sem o advogado, não adianta. Mas eu diria isso. Quer dizer, pretende seguir a carreira da magistratura, comece a estudar. Tem que estudar todos os ramos de direito, tem que ter aquela atividade prática, porque depois que ele passar no concurso, ele vai ter que fazer um outro curso que é realizado pelo tribunal, para poder ele exercer efetivamente o trabalho jurídico, depois ir para as varas lá. Então, mas a parte teórica ele tem que trabalhar desde a universidade. Eu acho que desde os primeiros conceitos ali são importantes. Eu sou formado lá da Universidade de Cruz Alta, quer dizer, no tempo que era a Procruz, depois passou a Unicruz. Então eu digo isso, quer dizer, o estudo depende de cada um. Sim, sim. Tem que se esmerar e progredir nesse sentido. Olha, eu queria te agradecer muito por ter vindo aqui hoje, agradecer a tua presença, né? A gente sabe que as agendas são super apertadas, vocês têm um monte de coisa para resolver, mas te dizer que as portas do programa aqui estão sempre abertas a hora que tu quiser retornar. Muito obrigado, professor Cristiano. E da mesma forma também, quando precisares, para comentar qualquer assunto, estamos aí à disposição. Que bom, tá? Nós que agradecemos. Obrigado. E agradecemos a você também pela audiência. Fique conectado, ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.